Adriano aqui com vocês novamente. É um prazer imenso. Gostaria desde já te agradecer por estar aqui. Mas antes eu gostaria de tratar de mais um assunto muito interessante. Mas antes de mais nada ou de adentrar no tema, gostaria que você tivesse em sua mente a seguinte indagação ou reflexão. Mas faça isso com muita seriedade, tá? Se eu posso ficar todos os dias nas redes sociais, como por exemplo o TikTok, por que você não dedica nada ou quase nada do seu curto tempo nesta terra para crescer, evoluir, lendo livros, assistindo ou ouvindo um podcast ou também assistindo um vídeo como esse, que certamente irá agregar em sua vida? Acredite nisto. Não desperdice jamais a sua vida com bobagens, fofocas e tantas outras coisas improdutivas que nós fazemos. Seja alguém que faça a diferença na vida de alguém, a começar por sua casa. Agregue, ame, se doe em todos os sentidos. Você terá uma visão mais humana de tudo. Desejo que você pense nisto, porque a vida é curta, está passando muito rápido para todos nós, sem exceção. Queria trazer à sua mente maravilhosa o livro de Tony Robbins, Poder Sem Limites. Que livro, eu diria para vocês, esclarecedor. Irei falar de forma bem limitada, tá, gente? Considerando que o assunto é denso e é necessário mais estudo, mas meu propósito é trazer à sua mente maravilhosa um desejo de sair de onde você está para outra esfera da sua realidade. O autor explica com clareza o que é PNL. Vou falar mais adiante para quem ainda não sabe o que significa PNL. Apenas lhe peço um pouquinho de paciência, que o assunto vai parecer técnico, mas não é. O assunto poderá em algum momento, como disse, parecer técnico, mas não é, porque o autor trata do tema de forma clara e objetiva. Então, cola aqui comigo, cola aqui, desliga as redes sociais e concentre seu raciocínio, se possível, no que será dito aqui. Para quem ainda não está inscrito no canal, peço sua inscrição, confiança e licença para entrar em seu espaço e gentilmente lhe peço que curta, compartilhe e ative o sininho agora de notificação para receber mais conteúdos como este. Agora, vamos lá. Este aqui é o livro de Tony Robbins, um excelente livro que eu te indico, tá aqui a capa do livro, tá? E eu quero te perguntar, você já parou para pensar o que é que cria diferença nas maneiras como os seres humanos reagem aos desafios da vida? Assim desejo que você atente para uma pergunta de Tony Robbins. Qual é a diferença, olha só, entre os que têm e os que não têm? Qual a diferença entre os que podem e os que não podem? Qual entre os que fazem e os que não fazem? O que diferencia essas pessoas? Porque algumas pessoas aproveitam com qualquer experiência e fazem-na trabalhar em seu favor, enquanto outras fazem-na trabalhar contra. Atenção! Toda a diferença vem da maneira de como nós nos comunicamos conosco e nas ações que praticamos diariamente. Isto é, o que acontece conosco que vai distinguir o sucesso ou o nosso fracasso desde a nossa casa para fora. É como percebemos isso e o que fazemos a respeito do que acontece que faz a diferença. O que acontece conosco, obviamente, é ter a certeza ou acreditar que aquela experiência tinha ocorrido por alguma razão maior em sua vida. Isso quer dizer, parafraseando, Henry David, ele diz:
As coisas não mudam, nós é quem mudamos. Iniciando o assunto sobre o PNL deste livro do autor, nos explica em seu livro que para ter sucesso ele entendeu que precisa se modelar. E como se dá isso na prática? Como é que faz? É fácil para o autor, ele faz algo extraordinário. Começa a procurar modelos de excelência, ou seja, pessoa, e na própria procura pela excelência, o autor nos diz que estudou todos os caminhos. Ele nos explica que PNL é programação neurolinguística. O nome vem de neuro, ele explica no livro, que se refere ao cérebro, e linguístico, que se refere à linguagem. A PNL estuda, gente, como as pessoas se comunicam entre si em formas que produzem ótimos estados de desembaraço, criando, segundo o autor, o maior número de escolhas de conduta. É muito importante que você saiba disso e atente para este livro e o adquira assim que você puder. A PNL proporciona uma estrutura sistemática para dirigirmos nosso próprio cérebro. Ensina-nos, gente, segundo o autor, como dirigir não só os nossos próprios estados e comportamentos, mas também os estados e comportamentos dos outros. Mas preste atenção, atenção. Isso não tem a ver com manipulação. Você vai entender no decorrer dos poucos minutos que aqui estaremos juntos. Resumindo, é a ciência de como dirigir seu cérebro de uma forma favorável para conseguir os resultados que deseja. A PNL proporcionou exatamente o que o autor estava procurando, relata ele. Deu a chave para desvendar o mistério de como certas pessoas são capazes de, com frequência, conseguir o que ele chama de resultado ótimo. Gente, preste atenção. Se alguém é capaz de levantar-se pela manhã com rapidez, vigor, facilidade e cheio de energia, isso é, um resultado que ela conseguiu. A próxima pergunta é, lá no livro o autor explica, como ele conseguiu isso, uma vez que as ações são a origem de todos os resultados, que ações específicas mentais ou físicas, gente, produzem um processo neurofisiológico de acordar do sono com rapidez e facilidade. Uma das pressuposições da PNL é que todos nós, sem exceção, temos a mesma neurologia de Tony Robbins no seu livro. Perdão pelo barulho externo, gente. Assim, se alguém no mundo pode fazer qualquer coisa, você também pode se conduzir seu sistema nervoso exatamente da mesma forma. Esse processo de descobrir exata e especificamente que as pessoas fazem para conseguir um resultado específico é chamado de modelagem. É sobre modelagem. Você vai entender já já, porque o autor explica de forma maravilhosa. Mais uma vez, a questão é, se é possível para os outros, é possível para você. Não é uma questão de saber se você pode conseguir os resultados que outra pessoa conseguiu. É uma questão de estratégia, isto é, de como a pessoa consegue os resultados. É necessário, gente, humildade, admiração do outro para copiar alguém que está dando certo naquilo que você quer fazer. Na prática, o ego do ser humano não faz com que ele fique com raiva de quem está dando certo. Isso que impede a expansão de muita gente inteligente por aí. O apóstolo Paulo ensina dizendo, sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Esta passagem é bíblica e está lá no livro de 1 Coríntios 11, versículo 1. Se alguém pronuncia muito bem as palavras, por exemplo, há uma maneira de copiá-lo, a fim de que você também seja como ele. E em questão de 4 ou 5 minutos, isso é muito rápido. Se alguém que você conhece e comunica muito bem com o filho, você pode fazer o mesmo e copiar esta pessoa. Se alguém acha fácil levantar-se com rapidez pela manhã, você também pode copiar essa pessoa. É só copiar como outras pessoas dirigem os seus sistemas nervosos. Claro, algumas tarefas são mais complexas do que outras e podem levar mais tempo para serem copiadas e duplicadas. No entanto, se você tiver bastante vontade e crença que o ajudarão, enquanto continuar se ajustando e mudando, conseguirá, pois qualquer coisa, gente, qualquer que o ser humano idealizar, ele é capaz de fazer, e mais fácil ainda de copiar, tá? Em muitos casos, uma pessoa pode levar anos em tentativas e erros até encontrar uma maneira específica de usar o corpo ou a mente para conseguir determinado resultado. Mas você, olha só que é dado de graça, mas você e eu, por exemplo, podemos começar a copiar as ações que levaram anos para serem aperfeiçoadas e conseguir resultados similares em uma questão de momentos, meses ou pelo menos em muito menor tempo que levou a pessoa cujos resultados deseja duplicar. Os 2 primeiros homens, gente, responsáveis pela PNL, segundo o autor neste livro, são John Grindin e Richard Bandler. Grindin é linguista, um dos mais proeminentes do mundo. Já Bandler é matemático, gestaterapeuta e perito em computadores. Os dois decidiram juntar, gente, seus talentos em uma única tarefa. Olha só que lindo. Sair copiando as pessoas que fossem as melhores nos seus respectivos ramos. Procuraram aquelas que fossem exemplares na criação daquilo a que a maioria dos seres humanos aspiram, ou sejam, mudança. Que coisa linda, né? Conversaram com homens de negócios e terapeutas de sucesso e outros a fim de extrair as lições e os exemplos que tais pessoas descobriram em anos de tentativas e erros. Isso me parece ser legal e um caminho não fácil, mas ter a vida facilitada. Bandler e Grindin são muito conhecidos pelo número de exemplos efetivos de intervenção de comportamento que codificaram, copiando, por exemplo, o Dr. Milton Erickson, como está no livro, um dos maiores, gente, hipnoterapeutas que já existiu. Também Virginia Satir, uma extraordinária terapeuta de família, e Gregory Bateson, um antropólogo. Os dois descobriram, por exemplo, como Satir era capaz de conseguir com eficiência soluções para relacionamentos onde outros terapeutas haviam falhado. Descobriram, né, que padrões de ações, de ações que ele criou para buscar os resultados. E ensinaram esses padrões para seus alunos, que então se tornaram capacitados para aplicá-los e para conseguir a mesma qualidade de resultado, apesar de não terem os anos de experiências do notável terapeuta citado acima. Eles semearam, gente, as mesmas sementes, assim
colheram as mesmas recompensas. Coisa, né? Que exemplo, né? Continuando o raciocínio, trabalhando com os padrões fundamentais que copiaram desses três mestres, diz o autor, Bandler e Grinder começaram a criar seus próprios padrões e a ensiná-los também. Esses padrões são comumente conhecidos como programação neurolinguística, que o autor chama de PNL, tá? Esses dois gênios fizeram mais do que nos dar uma série de padrões significativos e eficientes para criar mudanças. Mais importante ainda, eles nos deram uma visão, gente, sistemática de como duplicar qualquer forma de excelência humana em um curto período de tempo. O sucesso deles é lendário, no entanto, mesmo com os instrumentos disponíveis, muitas pessoas só aprenderam os padrões para criar mudança emocional, de comportamento e nunca obtiveram o poder pessoal para usá-los de uma forma efetiva e congruente, diz o autor Tony Robbins. Mais uma vez, ter o conhecimento não é suficiente. A ação é que produz resultado que começa em sua relação com a sua família no seio de sua casa. Gente, o autor nos relata no livro que quanto mais ele lia livros sobre PNL, mais ficava surpreso de encontrar pouco ou nada escrito sobre o processo de modelagem. Para mim, modelagem é o caminho para a excelência, né? Quando eu fui meditando no livro. Significa que se eu vejo alguém neste mundo conseguindo um resultado que desejo, posso produzir os mesmos resultados se quiser pagar o preço do tempo e do esforço. Entendam isso. Se você quiser alcançar o sucesso, seja em qualquer área, tudo o que precisa fazer é encontrar um meio de copiar aqueles que já são o sucesso naquela área que você sonha. Isto é, descobrir como agiram, em especial, como usaram seus cérebros e corpos para conseguir os resultados que você, querido, deseja duplicar. Você e eu, por exemplo, né? Se você quiser ser um bom amigo, uma pessoa mais rica, um pai ou um atleta melhor, um homem de negócios mais bem-sucedido, tudo o que precisa fazer, olha só, é encontrar modelos de excelência, ou seja, pessoas de excelência. Os que mudam e abalam o mundo são muitas vezes modeladores profissionais, tá? Pessoas que dominam a arte de aprender tudo que podem, seguindo mais a experiência de outros do que a própria. Isso é lindo, porque também tem que vir carregado de humildade. Para modelar com excelência, você precisa, segundo o autor, tornar-se um detetive, um investigador, alguém, gente, que faz uma porção de perguntas e segue todas as pistas do que produz excelência. Construir a partir do sucesso dos outros é um dos aspectos fundamentais da maioria dos aprendizados. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como está no Evangelho de João, capítulo 14, 6. Era disso que ele estava falando. Há um caminho a ser seguido. Me imite e você conseguirá chegar no céu, obviamente, para aqueles que creem. Edmund Spencer, em uma frase impactante, né? Ele diz, é a mente que faz a bondade e a maldade, que faz tristeza ou a facilidade, a riqueza ou a pobreza. Ou seja, tudo começa na mente. Vou te dar um exemplo do que o Edmundo quis dizer. Se você tem milhões na conta, mas tem uma mentalidade pobre e destrutiva, logo você é um miserável interior, tá?
Se todo comportamento é o resultado do estado em que estamos, poderemos conseguir diferentes comportamentos e comunicações quando estivermos em estados de muitos recursos, o que não acontecerá se estivermos em estados pobres de recursos. Então, a próxima pergunta é: o que cria o estado em que estamos? Existem dois componentes principais de estados. O primeiro é nossa representação interna. O segundo é a condição e o uso da nossa fisiologia. O que e como você imagina as coisas, né? Assim como diz coisas para si mesmo, a sua autoimagem sobre a situação do momento, criam o estado em que fica e assim as espécies de comportamento que produz. Por exemplo, como você trata seu esposo ou esposa, namorado ou namorada, quando ele ou ela chega em casa mais tarde do que havia dito. Bem, seu comportamento dependerá em grande parte do estado em que esteja quando a pessoa voltar, né? E seu estado será determinado em grande escala pelo que estava representado em sua mente como razão do atraso. Tudo era mente. Se durante horas você estava imaginando a pessoa com quem se preocupa em um acidente, ferida, morta ou hospitalizada, assim que ela entrar pela porta, poderá recebê-la com lágrimas, com um suspiro de alívio ou com um grande abraço ou uma pergunta sobre o que aconteceu. Porém, esses comportamentos surgem de um estado de preocupação, tá? Se aprofunda o autor. Então, se a pessoa imaginou a pessoa amada tendo um caso clandestino, ou ficou repetindo para si que ela só está atrasada porque não se preocupa com o seu tempo ou sentimento, então, quando a pessoa amada chegar em casa, você lhe dará uma recepção bastante diferente, né? Como resultado de quê? Do seu estado. Não queria que o vídeo ficasse longo, mas o assunto está muito interessante, gente. Vamos continuar aqui, tá? A partir de um estado de sentir-se zangado ou ousado, surge um conjunto todo novo de comportamentos. A pergunta seguinte é óbvia: o que faz uma pessoa representar coisas a partir de um estado de preocupação, enquanto outras criam representações internas que as põem em um estado de desconfiança ou raiva? Bem, vários fatores. Nós podemos ter copiado as reações de nossos pais ou de outro modelo para tais experiências. Isso começa lá nos primeiros 7, 8 anos de idade de uma criança. Se, por exemplo, quando você era criança, sua mãe sempre se preocupava quando seu pai chegava tarde em casa, você também vai representar as coisas de forma a se preocupar. Se sua mãe falava que não podia confiar em seu pai, você pode ter certeza que vai copiar esse padrão ou este programa. Assim, nossas crenças, atitudes, valores, experiências, né? Experiências passadas com uma pessoa em particular, tudo, gente, tudo, exatamente tudo afeta as espécies de representações que faremos sobre seus comportamentos. O autor diz sobre esse assunto que acabei de falar na página 54 deste livro aqui que eu li. Há um fator até mais importante, forte no mundo, como percebemos e representamos o mundo, é a condição, o nosso padrão de uso de nossa própria fisiologia. Coisas como tensão muscular, o que comemos, como respiramos,
né, nossa postura, o nível global de nosso funcionamento bioquímico, tudo provoca um impacto importante em nosso estado. Pense no que eu estou dizendo aqui, através deste livro. A representação interna e fisiológica trabalham juntas num enlace cibernético. Tudo que afeta uma automaticamente afetará a outra. Você precisa entender isto com muita atenção. Atenção! Assim, mudanças de estado envolvem mudanças de representação interna e fisiologia. Se seu corpo estiver em um estado de muitos recursos, é provável que pense que seu amante, cônjuge, filho ou filha que já deveria ter chegado esteja preso no trânsito ou a caminho de casa. Se, no entanto, você está, por várias razões, num estado fisiológico de grande tensão muscular ou muito cansado e está com dor ou com pouco açúcar no sangue, segundo a ciência, a tendência é representar as coisas de forma que possam aumentar seus sentimentos negativos. Isso é muito sério. Pense com carinho no que está sendo dito aqui. Quando está se sentindo fisicamente vibrante e bem vivo, você não olha para o mundo de maneira diferente da que quando está cansado ou doente. Ou eu estou mentindo? A condição de sua fisiologia muda por completo o modo como representa e assim experimenta o mundo. Quando você sente as coisas como sendo difíceis e perturbadoras, seu corpo não segue o exemplo e fica tenso, não é isso? Esses dois fatores, representação interna e fisiologia, estão sempre em interação para criar o estado em que estamos. E esse estado determina o tipo de comportamento que produzimos. Assim, para controlar e dirigir nossos comportamentos, devemos, controlar, dirigir nossos estados. E para controlá-los, devemos controlar e conscientemente dirigir nossa representação interna e nossa fisiologia. Deus é maravilhoso porque nos deu a capacidade de agir assim. Imagine-se sendo capaz de controlar 100% de seu estado, em qualquer circunstância, como aponta e diz o autor Tony. Antes que possamos dirigir nossas experiências, de vida, devemos primeiro entender como as experimentamos. Como mamíferos, os seres humanos recebem e representam informações sobre receptores especializados e órgãos dos sentidos. Há 5 sentidos: paladar, ou gosto, ou olfato, ou cheiro, visão ou vista, audição ou ouvir e sinestesia ou tato. Tomamos a maioria das decisões que afetam nosso comportamento, a princípio, usando ao menos 3 desses sentidos: o visual, o auditivo e o tato. Esses receptores especializados transmitem o estímulo externo para o nosso cérebro por meio de processos de generalização, distorção e cancelamento. Cérebro, então, ele pega esses sinais elétricos e filtra-os, segundo o autor, em uma representação interna. Gente, o assunto é muito denso e vasto, como eu já havia dito lá no início. Por isso eu vou terminar o vídeo por aqui, que já temos quase meia hora de vídeo, mas espero sinceramente ter despertado algum interesse em você em buscar entendimento mais aprofundado do assunto. Tony Robbins é uma bênção que Deus trouxe à humanidade. Sua compreensão e leveza nos ajuda a termos uma melhor compreensão sobre este tema tão importante para todos nós. Eu peço que você possa olhar direitinho, assistir esse vídeo novamente, curtir o canal, por favor,
compartilha, assine o sininho de notificação, deixe lá qualquer comentário que possa nos ajudar a agregar para que o nosso canal cresça e assim eu possa continuar trazendo mais pessoas extraordinárias como Tony Robbins e assim possamos eu e você crescermos junto no meu canal no YouTube. Que Deus abençoe a sua noite, a sua madrugada, porque agora já passou das 10 da noite, estou gravando esse vídeo muito tarde. Até a próxima. Um beijo do Adriano para todos vocês.